Olá pessoal, bem-vindos de volta. Então, no vídeo de hoje eu vou contar algumas histórias engraçadas envolvendo ônibus. Um dos primeiros dramas que eu tive foi mais ou menos assim. Logo quando eu tinha me mudado pra cá, eu morava perto da universidade. Então eu podia facilmente ir andando. Então eu simplesmente não tinha nenhuma experiência com andar de ônibus porque eu não precisava. Então um dia eu fui pra casa de um amigo meu que morava lá em Água Fria. E aí acabou que ficou tarde, e aí eu resolvi ficar logo lá e ir pra universidade de lá direto. No outro dia, eu acordei umas 6 da manhã. Nesse lugar, é super esquisito, porque tipo, tinha duas paradas de ônibus em ruas assim. Uma tava aqui e a outra tava aqui. Aí beleza, vim pra essa parada aqui, né? Só que o que é que acontecia? Os ônibus nesse local, às vezes eles dobravam pra vir pra essa parada, e às vezes eles vinham pra essa. Era impossível saber qual das duas paradas que o ônibus ia vir, né? Então eu fiquei nessa parada aqui, só que os ônibus, eles simplesmente não estavam passando nessa parada. Tipo, em outros dias, eles passavam aqui, mas naquele dia em específico, eles não estavam passando. Todos eles estavam passando nessa parada aqui. Então, ou você tinha que ficar, tipo, no meio das duas e ir correndo pra uma delas, quando você visse pra que direção o ônibus estava dobrando, ou você escolhia uma delas e ficava lá. Aí o que é que aconteceu, né? Eu vi o ônibus passando pelo outro lado. Ok, já perdi, né? O ônibus já passou lá. Eu digo, não, o próximo que vier ele vai passar aqui, né? Sendo que o ônibus nesse bairro, o problema dele é que ele demora muito pra passar. Demora tipo 1 hora. E meu amigo, ele tinha dito, não passa de meia em meia hora. Não. Ele passava de 1 em 1 hora. Então foi o que aconteceu. Eu perdi aquele primeiro ônibus e eu continuei na mesma parada, né? E eu vendo uns ônibus passando e tal. Aí 1 hora depois, o ônibus passou de novo. Só que sendo que ele passou da outra parada de novo. E continuou assim durante umas 3 vezes. Aí, ou seja, eu passei 2 horas e meia nessa parada no mesmo local. E o ônibus todas as vezes dobrava na outra parada. E eu, lesa, em nenhum momento decidi, não, eu vou esperar na outra parada. Não. Primeiro eu passei 2 horas e meia na parada antes de tomar alguma decisão. Aí eu desisti do ônibus. Aí o que foi que eu fiz? Na minha cabeça, o meu amigo tinha dito que tanto aquele ônibus podia ir, quanto um ônibus que era 107. Eu não sei, eu só sei que ele mencionou esse ônibus por algum motivo. E eu achei que eu podia pegar ele. Aí depois de passar 2 horas e meia nessa parada, e o ônibus não ter passado na parada que eu tava, em vez de simplesmente ir pra lá, eu digo, não, eu vou ficar nessa parada aqui mesmo e eu vou pegar o 107, que já passou 300 vezes. Aí beleza, eu peguei esse ônibus. Mas o que aconteceu foi o seguinte, esse ônibus, ele não passa na universidade do modo que esse meu amigo tinha dito que passava, o que eu achei que ele disse, né? Porque ele não ia direto pra universidade da casa dele. Primeiro ele dava uma volta enorme e aí sim é que ele ia passar na universidade. Sendo que, claro, eu não sabia disso. Aí o que aconteceu foi o seguinte, eu tava nesse ônibus, né? E eu comecei a notar que tava demorando que só pra ele chegar em qualquer lugar, né? Aí eu digo, nossa, que estranho, como tá demorando. Isso eu não sabia nada de ônibus na época, né? Aí chegou um momento que esse ônibus, ele começou a dobrar naquelas estradas de pedra. E eu, ok. E aí ele começou a entrar num local que eu batizei de Mata Atlântica. Era todo mato. Tipo, os dois lados dessa estrada de pedra e areia era mato. Você tava entrando, quanto mais o ônibus entrava, mais mato aparecia. Eu digo, meu Deus do céu, onde é que eu estou? Então, esse ônibus, ele começou a entrar na Mata Atlântica e começou E era como se ele tivesse entrado em algum tipo de conjunto habitacional, porque era um lugar que tinha várias ruazinhas de pedra e várias casinhas todas iguais. E aí esse ônibus, ele começou a entrar em todas essas ruazinhas e passar em todas as paradas que tinha nessas ruazinhas, nesse conjunto habitacional. Eu digo, maravilha, vou chegar super na hora. Aí o que foi que aconteceu? Eu nunca tinha ido numa daquelas integrações que ficam no meio dos bairros. Eu só sabia da integração normal, né? Eu não sabia que os bairros tinham outras integrações. Esse ônibus, ele foi pra uma integração dessa, lá no meio da Mata Atlântica. E eles fizeram todo mundo descer. E eu digo, meu Deus, eu estou aqui perdido no meio do nada.
neste local, que eu não sei o que é, e agora? E eu já tava lá, meu Deus. E o engraçado é que quando essas coisas acontecem, eu perco a noção da gravidade das coisas totalmente. Eu digo assim, não, tá de boa, eu vou voltar. Porque eu tenho uma regra que sempre que é óbvia e que sempre funciona quando você pegou algum ônibus estranho que você não sabe pra onde vai dar. A regra é muito simples. Se você pegou um ônibus errado e foi pra um lugar estranho, você continua no mesmo ônibus que uma hora ele vai voltar exatamente pro lugar onde você pegou ele. Que pelo menos é um lugar que você sabe. Então é uma regra, sempre funcionou, na verdade. Eu indico, se você se perder no ônibus e você não faz a mínima ideia, e você é lesa como eu e não pergunta as coisas, perguntar também serve. Mas você pode fazer isso, né? Eu tava lá, aí, eu não lembro se eu perguntei a alguém como é que eu fazia pra voltar pra universidade, ou se eu simplesmente entrei num ônibus igual ao que eu tava, justamente por causa disso, porque uma hora ele vai voltar exatamente de onde eu peguei ele, e eu posso pegar outro ônibus lá. Mas eu não lembro qual dessas duas foi, mas eu sei que eu entrei num ônibus exatamente do mesmo número daquele que tinha parado, ou seja, era o mesmo ônibus. Eu digo, não, beleza, esse ônibus aqui ele deve estar fazendo o resto do caminho que esse ônibus ia fazer, né? Vamos esperar que ele esteja indo pra universidade. Aí beleza, eu peguei esse ônibus de novo, né? Bom, aí eles saíam, né? E por algum tempinho ele tava passando por algum lugar. Ele tava dizendo como é parecido o caminho com o que o outro ônibus tava fazendo. E aí o que foi que aconteceu? Chegou um momento que esse ônibus, ele pegou e ele começou a entrar na Mata Atlântica de novo. Ele tava fazendo o mesmo caminho. Ele entrou no mesmo lugar. Ele entrou no mesmo lugar, cheio de mato. E eu digo, eu não acredito. Eu me recuso a crer que esse ônibus está fazendo o mesmo caminho. Mas ele estava fazendo exatamente o mesmo caminho que o outro ônibus estava fazendo. Ele entrou na Mata Atlântica, ele passou por todas as ruazinhas do conjunto habitacional e ele parou lá na integração. Eu digo, não, eu não acredito nisso. Eu não estou acreditando nisso. A diferença foi porque do outro ônibus eles fizeram a gente descer. Desse ônibus eles não fizeram. A gente só ficou lá um pouquinho e depois o ônibus continuou o caminho. Ou seja, eu provavelmente devia ter continuado no mesmo ônibus do começo, porque ele ia continuar a rota, né? Aí eu, beleza. Nesse momento eu já tinha lá, tipo, transcendido minha alma, sabe? Ele já tava em outro lugar. Eu já tava atrasada pra universidade. Eu já tava, sabe? Eu já tinha transcendido a vida. Bom, aí depois que esse ônibus fez isso, ele finalmente saiu, né, da Mata Atlântica, e aí ele finalmente começou a ir, ele foi pra universidade, depois de 30 anos. Sendo que aí eu já tava atrasada, eu não tinha tomado um banho, e nessa hora eu já tava assim, ó, foda-se, eu só fui pra casa e tomei um banho, e aí fui, seja lá pra o que foi. E fui pra universidade a pé mesmo. Mas essa aí foi uma das primeiras experiências que eu tive com ônibus. Uma das primeiras, né? Tem uma outra que é basicamente um atestado da minha leseira com ônibus. Que foi quando eu simplesmente peguei o mesmo ônibus para o mesmo local 3 vezes diferentes e eu perdi a mesma parada. E eu fui parar no mesmo lugar 3 vezes diferentes. Bom, mas o que aconteceu dessa vez foi... eu tava indo pra casa de uma amiga que também era em Água Fria. Sendo que eu não sabia onde era e eu não sabia como é que a casa parecia. Aí o que foi que ela disse? Ela disse assim... Ela me explicou o que era que era pra fazer. Só que o que acontece era... A parada que eu tinha que descer, ela tava, tipo, escondida. Ela tava, tipo, escondida num beco, numa ruazinha pequena. E depois dessa parada já era a principal de Água Fria. E aí o que foi que aconteceu? Da primeira vez que eu peguei esse ônibus, eu simplesmente perdi essa parada, porque quando eu fui ver, ela já estava muito perto, e aí eu simplesmente não tive a rapidez de pensamento de puxar a parada. Eu simplesmente deixei. E eu pensei, não, eu desço na próxima. Sendo que o que aconteceu é que as paradas das principais em geral, elas são todas super separadas. E aí quando eu fui ver onde é que a outra parada tava, já tava tão longe que eu já tinha certeza que eu não ia mais conseguir achar o lugar. Ou eu não sei, eu sinceramente não sei qual foi o meu processo de pensamento, que eu simplesmente não pedi parada na próxima parada e fui andando. Mas seja lá por que motivo foi, eu simplesmente não pedi parada e continuei indo. Sei lá por quê, né? Eu continuei indo no ônibus só. E aí o ônibus seguiu o caminho dele. Aí o que foi que ele fez? Ele atravessou a Água Fria inteira
se emburacou em um lugar lá. E o que aconteceu foi que ele saiu em Mangabeira, né? Porque ele tava fazendo a rota normal, ele saiu em Mangabeira, o ônibus. E aí ele parou no ponto final dele em Mangabeira, que é tipo lá no meio de Mangabeira. E aí quando ele fez isso, eu não lembro se eu peguei o mesmo ônibus ou se eu peguei outro ônibus lá no ponto final. E aí esse ônibus, ele acaba... esse ônibus ou os ônibus que ficam naquela parada, eles acabam voltando pelo principal dos bancários, né? E aí eu peguei e fiz isso. O que aconteceu foi que no final, eu cheguei até os bancários de novo e peguei esse ônibus de novo. E aí o que foi que aconteceu? Eu perdi a parada de novo. Eu de novo não pedi parada. E eu não desci também. Simplesmente eu não desci. De novo. Eu fui parar no ponto final do ônibus de novo. Sendo que a essa hora já tava ficando de noite. Já era tipo umas 5 horas. E eu tava lá no ponto final daquele ônibus. De novo. Eu não lembro o que eu fiz depois disso. Se eu peguei outro ônibus. Porque tinha outro ônibus que ia pro lugar. E eu simplesmente... Ou eu pedi pra eles me explicarem o que foi. Eu não sei o que foi que eu fiz. E foi isso, né? Aí eu, beleza. Da próxima vez eu não vou ser lesa. É você que pensa. Da outra vez que eu tive que ir pra lá, eu fiz exatamente a mesma coisa. Fez uma retardada. Eu peguei o mesmo ônibus. Eu perdi a mesma parada. Eu não desci. Por algum motivo, até hoje eu não entendo porque é que eu não desci. E eu fui parar no ponto final do 5.605 de novo, no meio de Mangabeira. Eu simplesmente parei de pegar esse ônibus pra ir pra casa dela. Porque eu claramente era muito retardada pra entender a parada desse ônibus. Foi simplesmente isso. Eu errei 3 vezes a mesma parada pro mesmo ônibus, indo exatamente pro mesmo lugar. Esse é o nível. Esse é o nível. E isso sem contar as múltiplas histórias que eu tenho de eu ir parar em lugares completamente loucos. Simplesmente porque eu não perguntei se o ônibus que eu tava pegando passava no lugar que eu queria ir ou não. Ou eu achar que o ônibus estava indo pra um lugar e no final ele não estava. Eu já tive múltiplas experiências. Por exemplo, com o 502. O que aconteceu era, eu estava tentando ir pra integração, isso no meio da noite. Porque é sempre no meio da noite. É sempre no meio da noite. E eu acho que eu peguei esse ônibus na Lagoa. A Lagoa é a maior fonte de erro de ônibus que eu tenho. Porque os ônibus da Lagoa, que estão na Lagoa, eles sempre fazem uma coisa esquisita. Sempre. E aí eu peguei esse ônibus. Sendo que esse ônibus ele tem tipo um ônibus A e um ônibus B. Que eu não sabia que isso existia, né? Então eu simplesmente peguei esse ônibus. Porque eu sabia que ele ia pra integração. Sendo que esse que eu peguei... ele não ia. Tem um com o mesmo número que vai pra integração e tem um que não vai. Ou seja, foi uma coisa agoniante, porque era tipo umas 7, 8 horas da noite e eu vi esse ônibus passando. Eu não sei nem como foi. Era como se ele estivesse passando por trás da integração em vez de ir para a integração. E eu conseguia ver a integração assim, ao longe. E eu só fiquei olhando assim, eu digo, onde é que esse ônibus está indo? Agora, né? Eu vim perguntar, moço, esse ônibus não passa na integração. E ele disse, não, ok. Isso no meio da noite já, né? Aí, de novo, eu fui parar num ponto final desse ônibus. Eu tive que descer. Aí, dessa vez, eu já estou no estado de pânico calmo, né? Que é quando você está totalmente em pânico, mas você já tá tão além do estresse que você tá calmo. Aí eu só perguntei, moço, como é que eu volto pros bancários? Como é que eu volto pra UFPB, né? Aí eu peguei outro ônibus, passei mais de 1 hora nesse ônibus, antes de voltar pra casa. Teve o dia que eu peguei o 5.100, que eu descobri o que é o 5.100. Eu peguei o 5.100 pra ir pro Manaíra, mas eu peguei ele na Lagoa. Quando você pega esse ônibus na Lagoa, ele já passou no Manaíra. Ou seja, eu peguei esse ônibus pra ir pro Manaíra e ele demorou 2 horas. 2 horas. Mais de 2 horas pra passar no Manaíra. Eu passei mais de 2 horas dentro daquele ônibus. Foi nesse dia que eu prometi nunca mais pegar um ônibus na Lagoa sem perguntar pra onde é que o ônibus tá indo. Isso sem contar todas as vezes que eu pego um ônibus porque eu acho porque eu tenho na minha cabeça que ele é um determinado ônibus e aí depois que eu me toco que é um ônibus totalmente diferente. Por exemplo, às vezes, teve uma vez que eu peguei o 5.209 porque eu tinha na minha cabeça que ele ia pra integração, mas esse ônibus ele só vai até a Lagoa e por algum motivo eu não registrei que ele só ia até a Lagoa. Eu sabia
que ele só ia até a lagoa, mas o meu cérebro, fazia tanto tempo que eu não pegava ônibus, que eu simplesmente não registrei que ele só ia até a lagoa. E aí ele foi até a lagoa, sendo que eu não tinha registrado ainda que ele só ia até a lagoa. E aí ele continuou andando, e aí eu comecei a perceber que ele não tava indo pra integração, e eu digo, ah não, ah não, que merda, que ônibus foi que eu peguei? E eu fui, moço, esse ônibus não vai pra integração, né? Aí ele, não, aí eu digo, meu Deus. Isso foi no dia de uma festa, isso também era no meio da noite, sendo que era realmente no meio da noite, era tipo 11 horas da noite. E esse ônibus estava indo, e eu digo, meu Deus do céu. E tinha um doido no ônibus. Eu não sei o que era esse ônibus, ele tava bêbado, ele tava, sei lá, e ele tava conversando comigo, eu digo, meu... E aí, eu peguei e fui olhar qual era a rota do ônibus no Movite. Aí eu digo, meu Deus, esse ônibus tá indo pra Mangabeira. E aí tinha aquele homem me enchendo o saco. Aí o que foi que eu fiz? Simplesmente porque nessas horas um espírito se apodera de mim de tipo, nada pode me... Não existe nenhum tipo de perigo no mundo, eu sou intocável, eu sou invencível nesse momento. Sempre. Toda vez que eu pego um ônibus estranho no meio da noite, ou que eu erro a rota, eu sempre me apodero do espírito e eu sou intocável, eu sou invencível. E começo a fazer as coisas mais loucas do mundo que sejam necessárias. E aí eu comecei a ver que esse ônibus ia entrar em Mangabeira. Sendo que esse homem era louco. E ele tava lá só conversando comigo. E eu já tava... Eu digo, esse homem é louco. Eu não quero mais ficar perto dele. Aí foi o que eu vi. Eu vi que esse ônibus, ele ia acabar passando pela principal de Mangabeira. Aí foi o que eu fiz, eu digo assim, eu vou descer na primeira parada que tiver no trevo e eu irei andando até uma parada nos bancários. E vou pegar o ônibus de lá, simplesmente. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu desci no trevo de 11 horas da noite e eu fui andando até uma parada nos bancários. É este tipo de pessoa que eu sou. Mas essas são algumas das minhas histórias com ônibus. Isso sem contar o clássico de quem mora nos bancários, que é você pegar um ônibus que ele não entra na principal dos bancários, ele passa direto. E você sempre sente sua alma deixando o corpo toda vez que você vê o ônibus passando direto em vez de dobrar. Isso aconteceu múltiplas vezes comigo pegando o 3510. Porque eu tinha isso, porque eu fazia de tudo para não ter que falar com o motorista. E aí o que acontecia? Eu tinha essa lógica na minha cabeça de que todos os ônibus que tinham números parecidos iam para o mesmo lugar. Sim. Eu achava que o 3510 entrava nos bancários, porque o 3507 ele entra nos bancários. Ou seja, eu já passei direto múltiplas vezes. E eu não sabia que o 3510, uma hora, ele volta a passar por dentro dos bancários. Não, eu desci lá no meio daquela rua por trás do Carrefour e fui andando. Porque eu sou essa pessoa. E o engraçado é que nunca nada acontece. Mas é isso. Isso já aconteceu tantas vezes. Eu sinto que eu já aprendi a rota de todos os ônibus de uma pessoa. Que eu já peguei todos eles errados. Todos. É simplesmente assim minha vida. Depois disso eu aprendi a perguntar onde é que os ônibus estão indo. E às vezes ainda assim, eu ainda erro. Minhas aventuras. Se você puder tirar uma lição desse vídeo, que seja, pergunte pra onde é que o ônibus está indo. Principalmente pegando o ônibus no meio da noite. Bom, mas é basicamente isso. Essas são algumas das minhas histórias. Loucuras com ônibus e me perder no meio de uma pessoa, né? Como sempre. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de dar like e deixar seu comentário aí embaixo e se inscrever no canal. Então, obrigado por assistir e até a próxima.